Meu nome é Antônio Marcos, com um ano mais ou menos que eu estava no Evangelho, conhecendo sobre Jesus, eu já tinha batizado, comecei a sentir algo diferente no meu ouvido direito. Esse algo diferente é um cheiro muito forte. A Renata começou a se incomodar com esse cheiro, aí eu acabei indo para um médico, o otorrino, na cidade de Salto, na época quando eu morava lá. Fiz todo uma análise junto com o otorrino, exames, tudo certinho. E aí o médico me passou que o meu ouvido estava sem o tímpano, do lado direito. Então é por isso que esse cheiro, essa secreção saía. Pensei assim, puxa, agora que eu aceitei Jesus e tal, veio acontecer todas essas coisas comigo. Daí a Renata falou, não, vamos orar porque Deus tem o controle de tudo, né? Oramos e eu continuei a caminhar tranquilo. Aí o médico passou lá alguns remédios que eu precisava tomar. Por quê? Para que eu fizesse a restauração do tímpano, tinha que ser realizada uma cirurgia. E essa cirurgia tinha um ponto positivo, que poderia dar tudo certo, eu poderia ficar com o lado direito do meu corpo sem movimentar a perna, o braço, alguma coisa parecida. Mas aí a gente continuou ali orando, crendo que Deus estava no controle de tudo. Retornei ao médico depois de 35 dias mais ou menos, para poder fazer o agendamento da cirurgia, né, para realizar a cirurgia. Aí saí do trabalho, cheguei mais ou menos 17h15 mais ou menos no consultório. O consultório era num prédio, então o espaço lá era bem limitado. Logo que você saía do elevador, já era a entrada assim para o consultório. Eu cheguei e tinha algumas pessoas a mais na minha frente. Entreguei os documentos que precisavam, a recepcionista pediu para mim ficar aguardando. E aí fiquei naquele canto ali, não tinha onde sentar, porque já tinha muita gente. Eu fiquei bem de frente a uma janela. E aí fiquei olhando lá, pensando em tudo que estava acontecendo comigo, né? O que Deus estava... O que eu estava passando por isso, né? E aí fiquei ali aquele tempo e tal. A recepcionista lá do médico veio assim, ô, senhor Antônio Marcos, onde o senhor estava? Eu estava aqui. Não, a sua esposa já me ligou e tal. E nesse tempo a Renata ligou para ela algumas vezes para me procurar. E segundo ela, naquele momento, falou assim, não, eu procurei o senhor, corri aqui, fui para lá, fui para cá e não encontrei. Eu falei, moça, mas eu não saí daqui. Eu fiquei aqui desde a hora que eu cheguei 17h15, depois que eu entreguei o documento para você, eu fiquei encostado de frente a essa janela, mas eu não saí. Daí ela falou, não, o senhor saiu, porque eu procurei. Eu falei, moça, eu não saí. Ela falou, tudo bem, o médico vai te procurar, vai te chamar, então daí o senhor entra. Daí eu entrei no consultório, assim, o doutor estava me esperando, é o doutor Luiz Carlos, o nome dele. Aí ele me perguntou, e aí, encontraram você? Eu falei, não, eu não saí de onde eu estava, doutor. Aí falou, mas beleza, vamos lá, vamos ver, porque hoje você veio aqui apenas para ver como que tá e para poder marcar a cirurgia. Eu falei, isso mesmo. Daí ele procurou lá no computador as informações que ele tinha anotado e segundo ele lá, ele não encontrou nada, estava tudo em branco, assim, as anotações que ele fez. Eu falei, beleza. Daí ele falou, tranquilo, eu sei do seu caso, vamos dar uma olhada como que tá as secreções, agendar a cirurgia. Daí ele pegou o aparelho lá para fazer a visualização interna do ouvido. Aí ele olhou assim, daí olhou para mim, olhou de novo, olhou para mim de novo e falou assim, você crê em Deus? Eu falei, eu creio. Então você pode agradecer porque seu tímpano está novinho aqui. Você não precisa fazer mais a cirurgia e você está com um tímpano novo. Você não precisa mais fazer a cirurgia. Naquele momento eu agradeci a Deus ali, né, pelo que Deus tem feito. E para mim ficou muito claro, depois que eu saí de lá, conversando com a Renata, dei o testemunho na igreja, que naquele momento que eu cheguei às 17h15 e quando foi mais ou menos 6:45 da noite, que a recepcionista, segundo ela me procurou, a Renata ligou e não me encontrou, eu acredito naquele momento, naquelas horas que eu fiquei ali parado, o Espírito Santo de Deus me curou, né? Então hoje, quando eu faço audiometria, o meu lado direito, que foi o que Deus me deu um tímpano novo, é 100%. E desse daqui é 92, 95. Então esse é o meu testemunho que eu queria compartilhar com vocês, que realmente Deus, ele faz milagre. Na época ele fez milagres, tive outras experiências com Deus, mas vocês podem ter certeza que Deus continua fazendo milagre. Um abraço, fica com Deus.